Diz aqui em Atos 14, no versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Nunca tinha andado, hein? Ele nem sabia o que era andar, mas tinha um desejo dentro dele, certamente. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Este homem não sabia o que era andar. Ele não sabia o que era viver uma outra situação. Não. Nunca tinha andado. Mas existia certamente um sonho dentro dele. Um desejo de andar. Como acontece com muita gente. Ele nunca teve tal situação, ele nunca viveu tal situação. Alguma situação. No caso desse homem era andar. Cada um tem a sua situação. Uma felicidade conjugal, a felicidade de ter um filho, de abrir um próprio negócio, de ter uma casa, de ter um carro, aí vai. Ele nunca tinha andado, então ele nunca tinha vivido aquela situação. Mas certamente quando ele olhava as pessoas andando, né, ele sonhava com aquilo. Puxa, como eu queria andar. Talvez a mesma coisa que acontece com você quando você vê um casal apaixonado. Você diz, puxa, como eu queria viver um amor assim. Talvez você olhe alguém que tem sua casa própria, bem mobiliada, você diz, como eu queria ter minha casa própria, mobiliada. Alguém guiando o seu automóvel. Ai, meu Deus, que sonho que é ter o meu carro zero. Ter o meu próprio automóvel. Né? Alguém que abriu o seu negócio e diz, ai, que vontade de ter o meu negócio, não trabalhar mais para ninguém. Não sei. O caso desse rapaz era esse. Ele não andava. Mas ele ouviu Paulo falar. Como você está me ouvindo aqui agora. E se você acompanha o programa Mudança de Vida, você tem ouvido sempre. O Senhor dizer que Ele pode, que Ele é poderoso para fazer, que todas as coisas são possíveis. E quando Paulo pregava, a fé dele foi sendo manifestada. Uma convicção de fé foi tomando conta dele. O espírito dele foi sendo preparado. Ele deu lugar ao espírito da fé. Ele deu lugar, não à incredulidade. Porque a Bíblia diz que Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. E aí, deu uma ordem, levanta e anda. Está aqui, ó, levante-se, fique em pé. Mas primeiro a Bíblia diz que Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Está entendendo? Então, quantas pessoas que passam a vida inteira desejando, mas não manifesta, não desenvolve a fé. Não toma posse do espírito da fé. Ele poderia muito bem ouvir e dizer, mas eu nunca andei. Nem sei como é que é andar. Acho que isso é impossível para mim. Não é para mim, né? Acho que eu nasci assim, vou morrer assim. Essa é a minha vida, essa é a minha história. Estou aleijado essa vida inteira. Né? Ainda que eu nem sei como é que é andar. Eu não sei, isso não é para mim, por certo. Não, ele não pensou assim. Ele não pensou assim porque a Bíblia, bispa, como é que a senhora sabe que ele não pensou assim? Porque Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Quando Paulo olhou, viu que o espírito da fé viva tinha tomado conta dele. E aí deu uma ordem, levante-se e anda. Fique em pé. Imediatamente ele se levantou, deu um salto. A vida dele mudou. Mas Paulo buscou encontrar fé e encontrou. Por quê? Porque uma pessoa não pode ser abençoada de outra maneira, não há outro método
outra forma que não pela fé. É pela fé. Sim, pela fé. Tá entendendo? É pela fé. Fé viva em ação. Isso tem que entrar dentro de você. Porque às vezes a pessoa não entende. Paulo tinha fé para curá-lo, mas não bastava a fé de Paulo. Ele tinha que ter fé para ser curado. Eu tenho fé para orar por você e você ser abençoado, mas você precisa crer. Crer que Deus pode fazer na tua vida. Deus pode mudar a tua história. Deus pode reverter essa situação. Deus pode dar uma guinada na tua vida. Deus pode. Você precisa crer. Deus quer operar na tua vida, mas Ele precisa, como Paulo, encontrar fé em você. Como Paulo buscou encontrar fé naquele aleijado, Deus busca encontrar fé em você. Como é que Deus vai operar na tua vida se Ele só, toda vez que Ele olha para você, Ele encontra dúvida, Ele encontra incredulidade, Ele encontra medo, Ele encontra incerteza, apavoramento, um sentimento de que eu não posso, não mereço, não é para mim, não vou conseguir, é impossível demais, eu nunca vou chegar lá. De que jeito? Como? Não tem jeito. Você fica olhando para questões humanas. Você fica buscando possibilidade humana. Ao invés de você andar com Deus, de você crer no poder de Deus, de você dar condições para Deus agir. Porque quando eu manifesto uma fé viva, eu dou condições para Deus agir. Eu não sei de que maneira, por onde virá, mas Ele cria meios. Para quem nunca tinha andado, esse homem deu um salto. Está entendendo o que eu estou falando? De aleijado, passou a dar um salto, um pulo. Escuta, eu quero ser sincera para você, que eu, que andei a minha vida inteira, às vezes tenho dificuldade para dar um salto. Ando tão sedentário ultimamente que dar um salto pode ocasionar uma lesão na minha coluna. Coisa tá feia aqui. Precisando dos exercíciozinhos. Então, o sujeito era atrofiado. Nunca tinha andado. Ele deu um salto. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Talvez você está numa situação igual a desse rapaz, tão atrofiada emocionalmente, fisicamente, financeiramente, e de repente, pelo poder da fé, você dá um salto. Sai de uma situação de a pé para um carro zero, de desempregado para um grande, para um emprego e tanto, de empregado mal sucedido com salário de fome para um empresário bem sucedido. Uma pessoa morando de aluguel ou de favor a ter sua casa própria do jeito que quer. Esse sujeito de aleijado, desde que nasceu, deu um salto. Pela fé tudo é possível. Pela fé, manifestando uma fé viva, você pode dar um salto na sua vida, sair de uma situação tão humilhante, tão decadente, e passar a viver uma história completamente diferente. Vamos, beba desse espírito. É o espírito da fé. Convicção de fé. Deus precisa que você manifeste uma fé viva para Ele poder operar um milagre na tua vida. Mas talvez todas as vezes que Ele olha para você, o que Ele encontra? Não sei. Oh, vida. Droga de vida. Dá uma olhada aí. Ai, na minha vida nada acontece, tudo dá errado. Nasci para sofrer. Não aguento mais. Aí eu estou falando aqui, talvez dentro de você está já perguntando assim, mas que jeito, bispa? Como, bispa? Esse é o problema. Ao invés de você manifestar a fé e parar de ficar perguntando como, que jeito, que maneira, creia. Creia, é o que Jesus disse para Tomé, pare de duvidar e creia. Creia. Deus vai operar o impossível.